Fala, turma, boa noite. Estamos hoje começando a semana, tá? Com mais uma aula aqui, uma videoaula, uma live, como você achar melhor, da Advocacia Aplicada, esse projeto 545. Todos os dias, no finalzinho de tarde, estaremos aqui trazendo conteúdos relevantes da advocacia empresarial para a prática, direito na prática. E você já deve ter visto aqui no quadro aqui hoje sobre crédito tributário. Se você quer saber como suspender a exigibilidade de crédito tributário, não perde essa live, tá joia? Vamos estar aqui até o final tratando sobre esse assunto, que foi uma temática que surgiu hoje de um cliente nosso que está sendo cobrado de um crédito tributário de forma indevida. Mas a live ela não vai ser só sobre cobranças indevidas, vai ser também como mecanismos para trazermos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E aí, você que é empresário que está me assistindo, você não pode perder esse conteúdo. E você que é meu colega advogado, que atua na área empresarial, atende clientes, também não pode perder esse conteúdo. Por quê, doutor Léo? Porque na suspensão do crédito tributário, nós temos a expedição da certidão negativa de débito, que a gente chama de CND, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, que a gente popularmente conhece como CTN, tá joia? Então vamos comigo lá. Doutor, qual foi o caso prático de hoje? Vamos direto ao assunto. O caso prático de hoje foi o cliente nosso do escritório, e ele nos ligou e disse: doutor, estou sendo cobrado, recebi uma cartinha cobrança da Secretaria da Receita Federal dizendo que eu estou inadimplente com a Receita Federal como pessoa física. Fiz meu imposto de renda exercício 2018, ano base 2017, estava tudo ok. No decorrer do ano, percebi que havia receitas que não tinham sido incluídas pelo contador. E aí entrei em contato com o contador disse que não tinha recebido, enfim. A questão aqui não é com o contador, a questão é que não tinha receitas na declaração de imposto de renda e ele percebeu isso no decorrer do ano. Ele mandou as informações para o contador fez a retificadora do imposto de renda. E aqui eu já quero deixar uma dica importante para você que é empresário, para você que é meu colega advogado e para os contadores que estão nos assistindo, tá? O contador certamente sabe desse procedimento, que é a retificação do imposto de renda. Sempre que você perceber que houve algum erro na sua declaração de imposto de renda, ou que você cometeu algum erro na declaração do teu cliente, ou que não cometeu erro, o cliente percebeu que tinha rendimentos dos quais não tinha informado para o contador, então retifique a declaração de imposto de renda. Mas por que, doutor Léo, eu vou retificar? Vai vir imposto para eu pagar. É melhor você retificar com impostos a pagar, com as correções que o fisco cobra, do que ele perceber no cruzamento de informações que você tinha rendimentos que foram omissos na sua declaração. Nesse caso, a nossa cliente, ela iria pagar uma multa de até 150%. Doutor Léo, como é isso? Eu vou até anotar para você aqui, tá? Deixa eu anotar aqui no cantinho. Se você não declara rendimentos, esses rendimentos são rendimentos considerados rendimentos omissos da Receita. Na hora que ela identifica, ela faz um lançamento desse crédito tributário com juros pela taxa Selic, tá? Multa de até 20%, juros já falei, e a multa de ofício de até 150%, que é no caso de sonegação. O cliente sonegou, ele vai lá, juros, multa de mora e multa de ofício. Nesse caso aqui, essas multas você não consegue escapar. Quando você
chega para o fisco e diz assim, olha só, eu errei na minha declaração, eu confesso que eu errei. É uma confissão de erro. A retificadora, ela só corrige as informações que estavam erradas. E aí foi feito o procedimento. Na hora que a Receita Federal analisou as informações, ela gerou um imposto a pagar. E esse imposto ele foi parcelado. Olha só o item, parcelamento. Na hora que esse imposto ele foi parcelado, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Então eu vou fazer aqui um retrospectivo lá para aquela lição de direito tributário da faculdade, né, que eu já fiz, já tem mais de 23 anos que eu fiz lá crédito tributário, tá? A parte de direito tributário na faculdade. Mas vamos lá, o artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele diz que esses casos aqui, mais a moratória, que eu não vou entrar na moratória, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Doutor Léo, e o que é o crédito tributário? Crédito tributário são os valores de tributos que são devidos à União, aos estados e aos municípios, conforme cada espécie tributária. Por exemplo, ISS é um tipo tributário devido à prefeitura, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. O ICMS é um imposto estadual de circulação de mercadorias e serviços, é devido ao Estado. O imposto de renda pessoa física é o imposto federal devido pelas pessoas físicas que auferiram rendimentos durante o ano, tá? E ele é pago mensalmente e apurado anualmente, e é devido à Receita Federal. Esses créditos tributários, cada um tem a sua forma de lançamento. Doutor Léo, já vem você de novo com esses termos técnicos, mas eles são importantes para você que é meu colega advogado, contador que está me ouvindo, para você que é empresário, você tem que perceber essas nuances, se acostumar com essas terminologias. Então, o lançamento é a forma em que o crédito é constituído. Por isso que, quando você parcela, você suspende a exigibilidade. Como assim, doutor Léo? Olha só no caso do nosso cliente. Ela tinha feito o imposto de renda pessoa física, apurou o imposto a pagar, pagou normalmente. No decorrer do ano passado, ela percebeu que tinha um rendimento que era tributável, que ela tinha esquecido de colocar no imposto de renda. Antes que o fisco viesse a cobrar multas e juros moratórios, fora a multa de ofício que eu já mencionei aqui, ela disse assim, eu vou corrigir essa informação, eu não vou passar por isso. Por que você está dizendo isso? Porque hoje o fisco, principalmente a Receita Federal, ela trabalha com um cruzamento de informações. Então, hoje, dificilmente se sonega impostos. Doutor, que conversa é essa? Muitos sonegam. Então, nós não recomendamos isso. Nós recomendamos que você pague os tributos que são devidos. E se utilize da legislação que prevê formas de você pagar tributos de forma correta, outros chamam isso de planejamento tributário, e se utiliza essas ferramentas de profissionais qualificados, tá joia? Mas eu não recomendo você sonegar, porque quando o fisco pega, a multa de ofício chega a 150%, e não tem quem aguente. Uma carga tributária já beirando os 40%, e você ainda pagar de multa de ofício chegar a 150%, você vai quebrar. Você vai enfrentar sérios problemas. Então, não deixe que isso chegue. Que foi o caso da nossa cliente. Quando ela identificou isso, eu digo, retifique antes que chegue a multa. E aí ela retificou. Na hora que ela retificou, apareceu o imposto a pagar. E o que ela fez? Parcelou esse pagamento em 8 meses. Na hora que ela parcelou esse pagamento, o crédito tributário que ela reconheceu na hora que retificou o seu imposto de renda, esse crédito tributário ficou suspenso. É o que diz o artigo 151 do Código Tributário Nacional, que diz que suspendem a exigibilidade do crédito tributário o parcelamento. Mas pasmem, eu não sei se foi sexta que ela recebeu ou foi hoje. Hoje veio a ligação. Muito aflita, muito nervosa, porque pintam o fisco como sendo um leão. Aí você imagina só,
ela imaginando um leão vindo para cima dela. É isso que o fisco faz quando ele coloca no pano de fundo a imagem do leão como sendo aquele animal que o representa. É uma metáfora? É uma metáfora. Mas acreditem, as pessoas elas temem o fisco pelo desenho do leão. Isso não é infantilidade, não. Isso é plena realidade. E a pessoa que me ligou não é uma pessoa ignorante. É uma pessoa com formação profissional, é uma excelente profissional em sua área de atuação, mas ficou extremamente nervosa. Pelo amor de Deus, recebi uma carta cobrança da Receita Federal, onde está dizendo que eu estou inadimplente com o fisco. E lá tem aqueles avisos de inscrição no Cadastro Nacional de Inadimplência da Receita Federal, que é o CADIM Federal, onde já existem vinculações com o Banco Central e outras instituições financeiras. Enfim, compromete a operação daquela pessoa. Vai comprometer com o tempo, tá joia? Vai comprometer crédito, inclusive, na hora de ter consulta. Sendo que esse crédito tributário estava suspenso pelo parcelamento. Daí a ilegalidade. Ela me ligou aflita e disse, fique tranquila. Pagou, paguei. Mande junto com a cobrança os comprovantes de pagamento, que nós vamos atuar junto ao fisco, com procuração e tudo. Vamos lá ver o que está acontecendo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, você que é meu colega advogado, que seu cliente recebeu algo dessa natureza e o crédito já está parcelado, fique tranquilo, tranquilize seu cliente e o procedimento é, se você atua junto à Receita Federal, que é o nosso caso, nós vamos lá conversar com o fiscal responsável, conversar no setor responsável, descobrir quem é o fiscal que está por trás daquela operação, porque são cartas cobranças enviadas de forma eletrônica. Não tem mais aquela assinatura manual, mas existem fiscais, existem equipes que estão por trás disso. Tá, ok? Então, o primeiro passo que nós fazemos aqui no escritório, que nós temos atuação efetiva junto à Receita Federal, é ir até o órgão fiscal e conversar acerca do parcelamento e resolver essa demanda. Caso não se resolva dessa forma, peticione administrativamente pela imediata suspensão do crédito tributário, com base no artigo 151 do CTN, exatamente isso. Mas, doutor Léo, olha só, vez ou outra aparece aqui, mas eu não sei como eu faço esse peticionamento. Então, você nos segue nas redes sociais e caso você tenha interesse, manda o teu e-mail, manda uma mensagem para nós, que nós podemos ver como podemos te ajudar em relação a isso, tá? Mas a primeira medida não é ação judicial, a primeira medida é administrativa. Até porque, se o fisco, através de sua delegacia da Receita Federal, não se posicionar pela suspensão, aí vem as ações judiciais. No caso aqui, seria um mandado de segurança, porque existe um ato arbitrário de uma autoridade que está permeado de vícios e ilegalidade. É uma afronta cabal ao Código Tributário Nacional. E eu ainda lhe digo mais, quando você suspende o crédito tributário, você consegue emitir uma certidão negativa de débitos. No caso, nesse caso específico, é uma certidão positiva. Por quê? Porque o crédito tributário, o débito que você tem para com o fisco, ele não está quite. Se ele não está quite, a certidão ela não é negativa, ela é positiva com efeito de negativa, exatamente isso, tá bom? Se você ficar até o final da live, você vai saber o que nós podemos te dar em razão de conteúdo, tá bom? Então, até o final da live, assiste até o final que nós vamos te dar um presente em relação a esse conteúdo da nossa live de hoje, conteúdo técnico. Fechado aí? Então, vamos lá, parcelamento. O parcelamento suspende, no nosso caso, nossa cliente. Amanhã estaremos indo à Receita Federal para resolver a demanda. Certamente vamos sair de lá com isso resolvido, porque não tem cabimento. A prova é cabal. Caso eles não concordem, peticionamento extrajudicial. Não vá para a justiça. Ocupar o judiciário com algo tão simplório como é o caso que nós trouxemos para vocês, não vale a pena.
vale a pena um peticionamento administrativo dirigido ao delegado da Receita Federal aí no seu estado. Tá joia? Se a resposta for negativa, aí você vem para mandado de segurança, que é o caso, ou uma tutela antecipada de outros tipos de ações. De repente, não é o caso de você reconhecer que deve, mas é uma ação anulatória de crédito tributário. Nessa ação anulatória de crédito tributário, você pode pedir uma tutela antecipada. Exatamente. E nessa tutela antecipada, o juiz vai mandar o quê? Suspender o crédito tributário. No nosso caso aqui, se o delegado negar, é uma liminar em mandado de segurança. Eu já falei aqui os requisitos. Outros casos de suspensão, doutor Léo, depósito. Se você deposita o valor que estão cobrando de crédito tributário, ele está suspenso e ele não pode ser exigido, porque ele está garantido. Esse depósito, qual é a via de depósito? Judicial, tá? Hoje se tem a questão do oferecimento, tá, de bens em garantias. Tá uma celeuma, eu não vou entrar nesse embate aqui hoje, que não é o nosso caso. O nosso caso aqui é de depósito e nós entendemos que a via de depósito é a via judicial. Mas por que, doutor Léo? A legislação evoluiu, já tem a questão da penhora extrajudicial. Não é o caso, tá? Inclusive, depósito recursal, que foi incluído na década de 90, ele foi extinto. O Supremo Tribunal Federal já julgou pela inconstitucionalidade da exigência do depósito em fase de recurso administrativo para o CARF. Tá, ok? Essa norma ela foi declarada inconstitucional e abolida do nosso ordenamento jurídico. Por isso que eu entendo que esse depósito que diz no CTN, no artigo 151, ele é o depósito judicial, é a garantia judicial de que aquele crédito tributário está depositado. Tá? E aí as formas de depósito, tem várias. A primeira é em dinheiro e outras mais. Tem seguro, fiança, tem fiança bancária, enfim, tem uma infinidade de formas de você fazer esse depósito. As mais comuns são essas, tá? E o último que eu queria falar é impugnação e recurso. Doutor Léo, lá vem você com nome difícil. O que é a impugnação do crédito tributário? Quando o crédito tributário ele é cobrado do contribuinte, vamos lá, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o contribuinte se antecipou ao fisco, correto? Se essa pessoa não tivesse antecipado ao fisco, o fisco tivesse descoberto, ele ia fazer o lançamento, ia cobrar juros, Selic, multa de até 20% e a multa de ofício de até 150%. Na hora que ele intimasse o contribuinte desse lançamento, o contribuinte ia ter o prazo para se defender. A defesa se chama impugnação. Exatamente isso, tá? Então, quando o processo administrativo está em fase de impugnação ou recurso, a exigibilidade desse crédito está suspensa. O fisco ele não pode cobrar de forma alguma. Isso aqui vale para o fisco municipal, estadual e federal. Em nenhuma hipótese em que haja um desses 5 elementos, mais a moratória, o crédito tributário está suspenso. Em nenhuma dessas hipóteses o fisco pode fazer a cobrança. Quando nós falamos em fazer a cobrança, é cobrança de qualquer espécie, como essa que a nossa cliente recebeu. Uma cartinha cobrança, está errado, é uma atitude ilegal. Mas doutor, por que não vai logo lá com mandado de segurança? Porque não é o meio mais rápido. E o interessante para o nosso cliente é nós resolvermos o problema dele. Não é interessante para o nosso cliente que a gente fique criando volume de demanda. No nosso histórico como advogado, como gestor de escritório de advocacia, o nosso foco é no resultado. O que é que efetivamente vai trazer resultado para o nosso cliente? Se for ação, que seja ação. Mas se existir medidas administrativas eficazes e rápidas para resolver esses problemas, faça isso, porque você vai trazer resultado. E é isso que os nossos clientes querem. Eles querem resultado, tá ok? Então, essas são as formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Eu espero que você tenha sido ricamente engrandecido com esse conteúdo
E a minha oferta que eu ia te dar, que eu te falei no final, é: se você assistiu a nossa live e quiser receber o requerimento administrativo junto à Receita Federal do Brasil de suspensão do crédito tributário nacional em razão de parcelamento, fornece agora o teu melhor e-mail, que amanhã nós enviaremos esse modelo de petição, tá ok? Espero que essa live tenha enriquecido a sua vida, trazido conhecimento prático da advocacia prática na área empresarial, mesmo que seja de forma em uma outra área específica que é o tributário. E a advocacia empresarial é isso, é o dia a dia do advogado junto a seus clientes, que são empresários, que são profissionais liberais como executivos, médicos, colegas advogados, que também nós contribuímos e advogamos, tá joia? E esse projeto 545, diariamente, nos acompanhe. Eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, com outra live, com outro conteúdo. Se você tem sugestão de conteúdo, tem dúvidas, mande para nós. Quais são as tuas dúvidas? Quais são os maiores problemas que você enfrenta, que nós vamos estar trazendo para cá, tá bom? Até amanhã e foi um prazer tê-lo aqui conosco.